E o Vitão tá realmente forçando uma saída do Internacional? É isso que eu quero te explicar nesse vídeo e quero te falar sobre outras duas situações. Sobre o volante Vinícius Anocelo, que é um nome que sim, o Inter tem como pauta para essa janela de transferências, mas quero te falar também sobre uma outra situação, sobre o volante Alan do Flamengo, que seria uma possibilidade de contratação internacional e é um nome que o Inter tem na lista caso o Thiago Maia vá para o Santos. Então, antes de começar esse vídeo com novas informações aqui sobre o Internacional, para a vinheta. Muito boa tarde, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional e só antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante. Além disso, quero te falar também que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que tem o melhor estimulante para você que quer ter uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades, tá bom? Vamos começar então aqui com novas informações sobre o Internacional e eu quero começar aqui realmente conversando com vocês para falar sobre a situação do Internacional, o Inter que inclusive já está em Bagé nesse momento para o jogo de amanhã às 7 horas contra a equipe do Guarani de Bagé. O Inter que inclusive está mandando sua equipe principal, ou seja, Ener Valencia, Borré, Alan Patrick, os principais atletas estão nesta viagem. O lateral esquerdo, Alexandre Bernabé, que inclusive apareceu já no BID nessa tarde, no boletim informativo da CBF, e já pode estrear, poderia sim ser em questões burocráticas um atleta que pode estar à disposição do técnico Roger Machado. Porém, é um jogador que ainda precisa fazer uma espécie de pré-temporada, porque ele só fez o primeiro treino pelo Internacional na última segunda-feira. Ele foi um jogador que não tinha participado ainda de nenhuma atividade do Inter e por isso ele precisa pegar ainda toda uma questão física. E por isso é um atleta que para este jogo contra o Guarani ainda não vai estar à disposição. Talvez para a segunda rodada, agora no final de semana contra o Juventude, daqui a pouco podendo estar no banco, ou podendo jogar daqui a pouco poucos minutos, ou até mesmo depois, na quarta rodada contra o Brasil de Pelotas, aí sim pode ser que seja uma possibilidade. Mas neste momento é muito difícil pensar que o Bernabé sequer viajou para Bagé, não tem nenhuma chance de jogar para esta partida, tá bom? Mas o que eu quero começar aqui falando com vocês é sobre Vitão. Porque o Vitão, nesse momento, tem a seguinte situação no Internacional e muitos têm medo que ele, inclusive, possa deixar o Inter. Porque ele teria uma possibilidade até mesmo de forçar uma saída do Internacional para ir para o Flamengo. Porque, querendo ou não, a gente tem que ser bem sincero. No Flamengo ele vai ganhar mais, vai ter um contrato maior e vai ter uma possibilidade maior de seleção brasileira e de conquistar títulos. Isso é inevitável, a gente sabe, a gente não pode fugir da realidade. E além disso tudo, o Internacional já recusou a primeira e a segunda oferta do Flamengo. A primeira de 10 milhões e a segunda de 11 milhões cada uma de euros, tá? Só para deixar muito bem claro. A segunda proposta era de 7 milhões de euros pagos ao Internacional, sendo 3 à vista e 4 parcelado, mais o abatimento da dívida do Thiago Maia, que é de 4 milhões de euros, tá? Ou seja, totalizando 11. Essa era a proposta do Flamengo. Porém, o Inter recusou. Só que a gente sabe também que o empresário do Vitão, que inclusive é o mesmo empresário do lateral esquerdo Ramon, que é um lateral esquerdo que o Inter está tentando nessa janela de transferências, este empresário está sim tendo uma possibilidade de forçar uma saída do Vitão, porque a gente sabe que empresários, quando acontece transferências, eles acabam lucrando com comissão. E além disso, o empresário do Vitão tem 15% dos direitos econômicos dele. Então, além da comissão, ele ainda vai levar 15% destes 11 milhões de euros. Pensa só que valor que o empresário e o Vitão estariam levando nessa negociação. Porque a parte do Vitão é o seguinte: o Inter tem 80% do Vitão e os outros 20% pertencem ao Vitão e ao seu empresário. Então é muito interessante que eles façam uma transferência porque eles vão ganhar muitos milhões. E por isso ir para o Flamengo seria mais um motivo nesse momento. Nesse momento, o que eu posso trazer de informação para ti? O Inter vai fazer o maior jogo duro possível para que o Vitão não seja vendido. Só que a gente tem que levar em consideração, inclusive com episódios recentes, do Arangues e do Fabrício Bustos, que foram dois jogadores que pediram para deixar o Internacional. E quando eles pediram para deixar o Inter não teve o que fazer, o Inter teve que liberar. O Arangues queria voltar lá para o Chile,
e o Fabrício Bustos queria ir para o River Plate. Não tinha o que ser feito. O Inter não ia conseguir fazer algum tipo de situação e teve que acabar liberando, né? O Bustos para o River Plate e o Arangues para a Universidade do Chile. E se o Vitão quiser fazer a mesma coisa, se ele começar a forçar a saída, se ele começar a não querer jogar pelo Internacional, não vai ter o que ser feito. O Inter vai ter que vender ele para o Flamengo. Então isso acontece, é normal, né? Os clubes são muito refém às vezes dos próprios jogadores, que quando não querem não adianta, não tem o que ser feito, e é uma situação que a gente sabe que ainda não está nem perto de ser definida, e o Inter sim tem um temor que possa perder o Vitão. Agora eu quero passar para o meio campo, porque o Inter está olhando dois jogadores. O primeiro, Vinícius Anocelo, jogador de 23 anos, do Estoril, de Portugal, pertence ao Santos, e foi um nome que inclusive eu recebi a confirmação que nesse final de semana o Inter sondou. Um clube da Europa já fez proposta para contratar ele em definitivo. O Estoril inclusive tem a prioridade nessa compra. Agora tu vai me perguntar, por que o Inter está tentando o Vinícius Anocelo, que é um primeiro e segundo volante? Tu vai pensar, bom, é para substituir o Rômulo, que está indo para o Tigres do México. Sim e não, porque o Zanocelo ele tem uma prioridade em jogar pela segunda função, que seria a função do Thiago Maia. E para quem não sabe, o Thiago Maia tem negociações ainda com o Santos. O Santos está estudando fazer uma nova proposta para contratar esse jogador, e ele ainda pode deixar o Internacional. E com isso, o Inter também teria que ir atrás de uma reposição, e o nome do Zanocelo foi sim um nome procurado pelo Internacional, não passou de uma consulta, mas vai deixar esse destaque. Agora, uma outra situação que eu quero te trazer é sobre o Alan. Esse jogador, o Alan do Flamengo, que inclusive é cria das categorias de base do Internacional, o Alan é formado aqui na base do Inter. Do Inter, ele foi para o Liverpool da Inglaterra. Do Liverpool, ele foi emprestado para o Fluminense, depois adquirido em definitivo. Do Fluminense, ele foi para o Atlético Mineiro. No Atlético Mineiro, ele ganhou tudo, ganhou a Copa do Brasil, ganhou o Campeonato Brasileiro. E aí foi vendido para o Flamengo, né, ainda em 2023, e tá lá no Flamengo desde de 2023, mas é um jogador que não conseguiu se firmar, teve uma lesão muito grave, voltou agora, inclusive tá jogando de maneira regular lá pelo Flamengo, mas é um jogador que pode fazer a segunda função de meio campo, e é um nome que, caso o Inter venda o Thiago Maia, o Inter tem sim interesse na contratação do Alan, que poderia ser uma possibilidade. Um cara que faz segunda função, um cara que tem características diferentes do Thiago Maia, né? O Thiago Maia é mais um jogador assim de marcação, e o Alan é mais um jogador de criação, né? Que precisa estar com a bola, que precisa da bola para criar. Não é um jogador tão... Não é um jogador, não digo intenso, mas ele não é um jogador de marcação mesmo como o Thiago Maia. São características diferentes, mas caso o Inter acabe fazendo essa negociação e liberando o Thiago Maia para o Santos, o Inter pensa no nome do Alan como uma espécie de reposição, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixa o teu gostei, inscreva no canal, volto logo mais essas informações. Valeu, falou e foi!